Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e serei o professor da matéria de cosmetologia. Hoje iremos trabalhar a introdução e a história da cosmetologia com o professor Gilberto. Então, preste muita atenção. Então vamos lá. Definição. A definição, pessoal, da cosmecêutica se dá absolutamente por uma disciplina que a gente estuda cosméticos, né? O que na verdade são cosméticos? Acho que a gente já deve ter visto na farmácia ou então em algum comercial, só falando de cosméticos. E cosméticos ele é regulamentado pela Anvisa e ele tem basicamente uma classificação, né? E a definição dele, na verdade, do cosmético é que os cosméticos são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, né? Isso aí é uma coisa, na verdade, é mais do que isso, a gente vai ver. E na verdade é considerado o quê? São produtos de asseio pessoal, limpeza e estética, né? Aí, dentro do asseio pessoal, a gente vai encontrar alguns produtos específicos, tipo produtos para odontologia, como escovas, como fitas dentais, né, como fios dentais, eles são também considerados cosméticos, como também fraldas geriátricas e absorventes femininos, né, que são também considerados cosméticos. E eles podem ser de grau 1 ou grau 2. Nesse caso, você tem dentro desse enquadramento vários produtos de várias áreas, né? A gente tem produtos hospitalares como cosméticos, produtos que também vendem na farmácia ou então vendem em lojas de beleza, também são cosméticos. Produtos que são produzidos na farmácia de manipulação também são cosméticos, né? Que é isso que a gente vai, na verdade, comentar muito nessa disciplina e dessa forma a gente vai categorizando os cosméticos, né? Então, todos os produtos cosméticos devem ser cadastrados na Anvisa ou notificados, dependendo se eles são de grau 1 ou grau 2. As definições, a gente tem o de grau 1 e o grau 2. O grau 1, na verdade, são vários, é uma lista enorme que você pode encontrar nesse endereço que fica aí abaixo, ó. Abaixo esse endereçozinho, portal Anvisa, onde que você pode encontrar todos os cosméticos. Mas o de grau 1, vamos dizer, são cosméticos mais simples, que podem ser só notificados. E o de grau 2 são cosméticos com um pouco mais de perigo, por isso que devem ser registrados. Então a gente tem água de colônia, água perfumada, perfumes e extratos aromáticos, né? Aí a gente tem aqui aromatizante bucal, que é diferente do enxaguante bucal, né? Base facial, corporal, sem finalidade, né? Ou sem finalidade fotoprotetora, porque ele já seria um de grau 2. Blush, corretivos faciais, né? Isso é que você vai encontrar. Condicionadores que também não tenham especificações, né? Que é anti-queda ou anti-caspa, né? Que também são de grau 2. No grau 2 a gente tem água oxigenada, bem clássica, de 10 a 40 volumes, onde que a gente pode encontrar a água oxigenada de 10 volumes como um produto que é usado no hospital, né? Principalmente para desinfecção. Então, mas ele é um cosmético, né? Antitranspirantes para pés, né? Aqueles talcos. Atividade, acelerador de bronzeado. Aqui a gente tem o bloqueador solar, né? Que é o protetor solar. Né? Bronzeador, clareadores de pele, eles também são considerados grau 2, devem ser registrados. Bem, historicamente os cosméticos existem há 30 mil anos, pessoal. Então é um tempinho que a gente tem de histórico de cosmético, isso dentro de toda a humanidade. Né? E um exemplo desse histórico a gente tem dos egípcios, né? Que através de relatos na história, inclusive esse aerógrafo, né? Que existe nas paredes lá das pirâmides e de outras construções egípcias, a gente vai ver várias insinuações para uso de cosméticos, né? Isso é basicamente uma coisa que veio, que era algo usado tanto por mulheres quanto por homens, né? Era algo que também identificava status social. Então, quanto mais fosse a qualidade da maquiagem que se utilizasse, mais poderoso e mais era considerado de elite dentro daquela sociedade, né? E era usado o que a gente chama de produtos de toucador, que na verdade é um termo antigo para cosméticos e produtos de beleza, né? E isso em larga escala dentro do Egito. Além disso, depois disso, a gente teve a dominação grega na Europa, né, 400 anos antes de Cristo, com os cosméticos se tornaram mais do que uma ciência, né, porque estavam conectados
aos religiosos do que aos cientistas, que davam conselhos de dieta, exercício físico e higiene, assim como sobre cosméticos. Então, na Grécia, os cosméticos eram algo muito junto com a saúde, na verdade. Já era considerado um aspecto de saúde. Bem que lá não existia ainda as especificações farmacêuticas, então tudo era a mesma coisa. Mas, diferentemente do Egito, era algo muito mais relacionado à saúde. E na era romana, né, por volta de 180 anos depois de Cristo, um médico grego chamado Cláudio Galeno, isso é o nosso grande patrono, né, da farmácia e farmacotécnica, realizou a própria pesquisa científica de manipulação de produtos cosméticos, né, iniciando assim a era galênica de produtos químico-farmacêuticos. Isso é tão importante que até hoje a gente utiliza algumas preparações aí que vêm de 180 DC, né, quase aí 1900 anos a gente ainda usa preparações galênicas. E Galeno desenvolveu um produto chamado unguento refrigerans, né, que é o famoso cold cream, né, o creme gelado que a gente utiliza na farmácia de manipulação, né, que é baseado em cera de abelha e bórax, que bórax é um produto que é originado de uma reação com nitrato de prata, né? Isso aí o bórax, ele é usado, na verdade, para fazer alguns cremes que são chamados cremes gelados, onde que pode ser utilizado para várias coisas, inclusive o creme de ureia. Né? E a gente fala aí mais especificamente da cosmecêutica, uma coisa chamada penetração cutânea, né? No caso, o cosmético, ele é basicamente usado para a pele. Então a gente vai ter aí o quê? Que é para desenvolver adequadamente qualquer produto de uso tópico, né? Bem como compreender a sua permeabilidade cutânea, que é, no caso, a forma como ele entra na pele. Primeiramente, deve-se conhecer muito bem as características da pele humana. Então isso é o que dá no nosso conhecimento anatômico da pele, né? Do tecido cutâneo, onde que a gente vai ter derme, o folículo piloso, a gente vai ter a hipoderme, a gente vai ter a derme, né? Que vai ser, dentro desse conhecimento de morfologia e fisiologia cutânea, é que é importante para que os profissionais, nós, né, desenvolvemos formas tópicas para a pele, que nem no local de ação desse produto. Então tem que ser algo que não seja tóxico, ou não seja nocivo, ou não seja cáustico para a pele, porque senão não vai funcionar como um cosmético, né? Vai causar lesões, e isso não é o que a gente quer que aconteça. Bem, a peles, ou cutis, né, que é chamado, é o maior órgão do corpo, ocupando a área média de 2 metros quadrados, né, bem grande, o que corresponde a cerca de 10 a 15% do peso corporal, total corporal. Né? A sua principal função é proteger o organismo, de um lado, né, impedindo a entrada de substâncias nocivas ou patógenos também. A pele ela é muito importante para isso, porque, aliás, a pele ela tem até um pH muito ácido. Por isso que a gente tem que adequar muito bem as nossas preparações para a pele. Penetração de substâncias ativas na pele, ainda continuando, o termo penetração e absorção cutânea são usados para produtos que possuem ação tópica, né? E as formulações cosméticas e dermatológicas utilizam o termo transdérmico. É claro, né? Porque seria algo que pudesse ser absorvido pela epiderme, mas também não fosse tão fundo para não atingir a nossa corrente sanguínea e causar algum problema. Então, a penetração de substâncias ativas na pele pode ocorrer pela via transdérmica, intra ou intercelular, ou seja, entrar nas células ou passar por elas, né, que é intercelular, e pelos pelos apêndices, né, na verdade passar pelos folículos. Muitos componentes cosméticos nunca foram estudados em relação à impermeabilidade através da pele, então isso é uma coisa interessante, porque isso nos dá uma variedade de substâncias, dos quais elas podem ser utilizadas para a pele, se forem estudadas para isso. Né? A escolha do veículo adequado, que no caso seria, que a gente viu em farmacotécnica, que seria a preparação primária, aquela que a gente vê uma base de gel, uma base de creme, uma base de pomada, uma base de pasta, ela é muito importante para o desenvolvimento de uma formulação cosmética, porque além de influenciar na estabilidade, basicamente, do cosmético, para que ele não quebre, para que ele não fique líquido, né? No caso
semissólidos, e no sensorial, que ainda pode proporcionar, ou seja, na forma como ele proporciona a sensação de usar o cosmético, que faz parte da própria função do cosmético. Ou não, na penetração da substância ativa na pele. Ou seja, o veículo ele pode atrapalhar isso, mas também ele pode facilitar isso. Isso depende. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de cosmética. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado direitinho. Eu vou passar alguns conteúdos secundários para que vocês tenham mais ideia disso e aprofundem mais sobre o assunto. E até a próxima aula.